Olá, aqui é Guilherme Gomes Cardim Matos. Eu vou apresentar o artigo que vai ser demonstrado dentro do CMEAD 2023. O título é Influência das estratégias de marketing adotadas nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de Covid-19. É um estudo de uma empresa multinacional que atua no mercado brasileiro. Vamos lá. Em termos de contextualização, tem dois grandes blocos em termos de contextualização da Covid e as contextualizações do ponto de vista de quais são as lacunas de pesquisa ao longo dessa jornada de estudo, né? E, de fato, a pandemia trouxe uma grande disrupção do ponto de vista comportamental e em compreender como que as empresas podem reagir e reagiram ao longo desse período, em termos de períodos de mais tranquilidade, períodos de crise e o período de regresso à normalidade, como que as alavancas de marketing influenciaram as vendas, é uma das grandes lacunas de pesquisa desse estudo recente, né, do ponto de vista de compreender o efeito de um incentivo de venda, do ponto de vista de valor monetário, e como que esse incentivo de venda, de fato, impactou as vendas de chocolate dessa empresa específica que foi o alvo do estudo, né? E, resumindo, o problema de pesquisa é qual foi o impacto das estratégias de marketing adotada por uma empresa que atua no mercado brasileiro nas vendas de chocolate ao longo da pandemia de Covid-19. O objetivo geral é construir aqui uma avaliação com um método quantitativo, é um método inovador, do ponto de vista de utilizar abordagens de machine learning e explicabilidade de machine learning, para poder conceber esse impacto de uma maneira mais numérica e em cenários tanto de capital quanto de cenários econômicos também, para poder isolar esses fatores e assim conseguir achar propostas de fato quanto que essas alavancas propuseram de incentivos de venda. E para chegar até esse objetivo geral, três grandes objetivos específicos foram construídos. Primeiro, uma pesquisa em profundidade com alguns gestores dessa empresa, para entender o conteúdo, entender como que o capital foi distribuído ao longo desse período para incentivar as vendas e lidar com, a, com o cenário de Covid. E depois disso, houve uma decomposição da série temporal do ponto de vista de um método quantitativo também, para entender o que aconteceu com as vendas ao longo do período. E, por fim, o objetivo específico 3 verifica a percepção de risco da pandemia com relação às vendas, para conceber ali, tanto com Google Trends, com dados ali da pandemia em si, qual foi a influência desses eventos pandêmicos para dentro das vendas de chocolate. Além da lacuna de pesquisa, a contribuição que a pesquisa traz é conceber as relações não proporcionais entre investimento e incentivo de venda, a influência de indicadores econômicos nas vendas de chocolate e a interação que é complexa, mas com o método que foi aplicado aqui, é possível compreender e interpretar as relações entre estratégias de marketing e alavancas de vendas, né? Bom, dentro do referencial teórico, existe a perspectiva de mix de marketing com artigos mais antigos e até artigos mais recentes, numa visão do macro ao micro, do ponto de vista de mix de marketing, comportamento do consumidor, gestão de demanda, e dentro da visão de gestão de demanda tem S&OP, tem previsão de demanda, e por fim, machine learning com modelagem, explicabilidade. Aqui, já em termos de método, essa foi a pesquisa realizada com os gestores, foram 4 gestores, a ideia foi clarear o entendimento sobre quais eram as alavancas de vendas ao longo desse período, para então construir e saber o que pesquisar dentro da empresa, que dados utilizar. E o objetivo 2, entender a composição da série temporal, entender como é que essas vendas variaram ao longo do tempo. E, por fim, aqui dentro dos objetivos específicos, está a ideia de conceber a correlação cruzada entre os dados de pandemia e as vendas de chocolate. Do objetivo geral da pesquisa, que parte da construção dos objetivos
específicos, estão aqui as métricas e a abordagem, né? R quadrado ajustado, BIC e AIC, para entender os efeitos ali da variável ali de resíduos, teste de Durbin-Watson, enfim. E já para o meio dos resultados, aqui, através da pesquisa em profundidade, foi compreendido que houve 4 grandes blocos: investimento em publicidade, produto, incentivo por meta e relacionamento com o cliente. E através dessa compreensão que se iniciou o caminho para o objetivo geral, né? Aqui estão as análises do ponto de vista de sazonalidade e tendência, que é a decomposição da série temporal, assim como os efeitos cruzados entre correlação dos dados de pandemia e vendas, com uma abordagem de correlação indiferente, positiva ou negativa. E o objetivo geral, aqui estão os primeiros dados do ponto de vista técnico, que chegou-se a um R quadrado de 0,659, que, de acordo com a bibliografia, é um bom resultado para uma série temporal, capaz de explicar o fenômeno. E em termos de resultados de interpretabilidade, aqui está a perspectiva do que é possível fazer com essa técnica e aonde começa aqui as análises mais específicas sobre o resultado geral da pesquisa. Então, vê-se aqui que o investimento em produto, de acordo com essa técnica de Shape Value, de interpretabilidade do modelo, foi a variável mais relevante dentro do período, de realmente impactar as vendas, seguida por incentivo de metas, e uma outra variável, que já é uma variável econômica, que é o montante depositado em poupança, que é a poupança realizada pelas pessoas físicas. Quanto mais poupança, menos renda, menos valor monetário disponível. Então, valores ali dentro da poupança fazem com que tenha menos capital em circulação, assim como a atividade econômica do comércio, IPCA, e aí chegando de novo o investimento em publicidade. E aqui dá para se ter uma visão sobre impactos proporcionais dessas variáveis. Aqui já está uma visão mais média e concebendo aqui os efeitos relativos entre cada uma dessas variáveis ao longo do tempo, do ponto de vista de que, por exemplo, as demais variáveis, que são as variáveis econômicas, majoritariamente, elas perdem influência dentro dessa modelagem em 2020 e elas vão regressando aos poucos em 2022, porque nessa fase do tempo, as atividades de alavanca de investimento, alavanca de marketing, alavanca de vendas, elas foram bastante prementes. Já analisando aqui os gráficos do ponto de vista entre contribuição para as vendas e percentual desse investimento, então, lê-se da seguinte forma: 50% do investimento, nesse caso, foi feito em publicidade, mas isso trouxe só 10% da contribuição das vendas, e assim como um evento de quase 90% do total do investimento, trouxe uma contribuição para as vendas só de mais ou menos 10%. E essas análises são feitas para cada um dessas alavancas, né? Metas, relacionamento, produto, para concernir dentro dessa visão, que é o investimento de produto em período de normalidade, a variável mais relevante; em períodos de mudança, o incentivo de metas é a variável mais relevante; e em crise, investimento em produto. Enfim, essa é a pesquisa e a apresentação. Muito obrigado.